Se você usa duas médias para operar e está tranquilo, sossegado, me dá uns minutinhos do seu tempo para eu tentar botar uma pulga atrás da sua orelha, né? Ou seja, será que é bom? Será que funciona? Será que é o suficiente? Precisa mais do que alguma coisa além disso? Então nós criamos um robozinho que tem várias funções. Você pode escolher aqui a média. Então, você pode. Eu estou usando 1772 só porque é o mais escolhido, apenas para mostrar, mas vou mostrar outras coisas. Você pode escolher o tipo de trade, ou seja, zero, que é como ele está. O preço tem que estar acima da média. Então, a média pequena, a média curta, tem que estar acima da média grande, a média longa. E o preço tem que fechar acima da curta. Quando ele fecha no meio das médias, mesmo que a curta esteja acima da longa, ele vai ficar branco, né? E aqui, só para uma questão visual, o códigozinho inverte a espessura. Quando a média longa está em cima da curta, você vai ter venda se fechar abaixo da curta, se fechar entre as duas fica branco. Esse é o modo zero, é o modo tendência, ou seja, o preço confirma as coisas. Eu posso escolher aqui um que é simplesmente cruzamento de média. Enquanto a média longa, a curta estiver acima da longa é compra ou a longa em cima da curta é venda. Então, se eu fizer isso aqui, aí o indicador vai só levar em consideração a posição das médias e não interessa mais o fechamento de cada candle. Tem diferença de resultado uma situação, aquela primeira onde eu olho a tendência e essa, absurda. Uma diferença muito grande mesmo, eu já vou mostrar, tá? Agora, que média eu uso? Será que eu uso, como está aí, 1772 para tudo? Será que funciona no 1 minuto, no 5, no 10, no diário, no semanal, etc? Então nós vamos rodar o robô e vamos, o robozinho ele está aqui, né? Voltei para a condição de tendência, que é como ele está. Então, fica verde, confirma, ele compra, fica branco, confirma, ele sai. Basicamente é isso, tá? Isso nesta situação. Na outra, é na mudança de cor, né? Verde por vermelho, verde por vermelho. Então, vamos dar uma avaliada em algumas coisas e vamos começar a ver umas coisas bem interessantes. Então, a primeira coisa que você vai ver é que os nossos olhos não enxergam a realidade. Quando eu olho um gráfico que assim, o meu olho, o meu olhar, ele é desviado para o que deu certo. Aqui eu já vejo 700 pontos, aqui eu vejo mais não sei quanto, aqui eu vejo mais não sei quanto. O que eu não vejo, o entra, sai, entra, sai, entra, sai. Será que hoje operar 1772, que é o que está aí, teria sido um bom negócio? Então, quando a gente roda isso aqui no dia de hoje, ó, eu tenho 28 operações. Então, aqui estão as operações, eu vou deixar grande. Aqui estão as operações desde a hora que abriu, ó. Eu já comecei perdendo, e perdi o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, já cheguei a perder mais. Se eu olhar o patrimônio, ó, essa é a curva de capital, ou seja, foi horrível. Mas quando eu olho para o gráfico, não é isso que eu enxergo, não é isso que eu vejo, né? Por isso que tudo que é feito só baseado em impressão visual e tem um monte eu vou tirar daqui o robozinho para sair essas setinhas aí. Tá aqui, peraí, excluir, estratégia de execução. Então, tudo que é feito baseado só visualmente, ele pode ser uma coisa que não corresponda à realidade. Dá para eu dizer que hoje, por enquanto, perdeu mil e tantos reais aí, que isso aqui não presta, que para 1 minuto isso daí não vale, não é legal, não sei o quê. E aí a gente tem alguns galhos que eu vou mostrar para você que normalmente também não se observa. Então veja, estou aqui dentro do editor de estratégia, estou selecionando do tique a tique, porque aí eu sei exatamente como foi o comportamento em cada vela dessa de 1 minuto. Então, o código sabe que isso aqui abriu aqui, fechou, veio, foi, voltou, veio, fechou não sei aonde, abriu, tá? Ele tem, não, o OHLC, que é esse formato, ele só tem quatro informações: abertura, máxima, mínima e fechamento. Acontece que se você basear o que aconteceu como resultado só nisso, muitas vezes vai dar furo, porque nem sempre aquilo que teoricamente olhando essas quatro posições deu stop, deu na verdade, ou deu compra e deu na verdade. No tick-a-tick não. Você consegue avaliar tudo isso. Depois eu vou mostrar o que o robô pode fazer, inclusive. Agora,
Tem um galho, ó. O primeiro tique que eu tenho no modo tique a tique do índice é só dia 25/3. Se eu quiser chegar aqui e falar assim, eu quero saber quanto que isso aqui ganhou do dia 1º de março ao dia 31 de março, não tem. Eu posso clicar nesse botãozinho e expandir essa base. Mas assim, primeiro que demora, segundo que muitas vezes expande, mas não aquilo que a gente imagina. Agora, com certeza, uma base de 1 minuto que vai lá em janeiro, não vai. Então, se eu quiser saber quanto foi que deu em janeiro, de janeiro até agora no Tica-Tica, eu não consigo saber. Agora, e se eu for dentro do automação, eu também não consigo saber. Existe um número limitado de informações. No input, cada candle consome um caminhão de informação. Então, quando você roda lá no tique-a-tique, na verdade você não está vendo o que você acha que está vendo. Ah, vou ver de dia 1º de janeiro, não sei o quê. Não é. É muito menos tempo. Só que você não sabe. Lá não dá para saber. Aqui dá. Lá você não consegue saber. Mas vamos transformar isso numa coisa prática. Quanto que deu de dinheiro ou de prejuízo rodar média 17,72, modo tique-a-tique nesta última semana? Deu um prejuízo de 1.570. Se eu for ver a curva de capital, chegou a perder mais, mas ficou o tempo inteiro praticamente no negativo. Baseado nisso, dá para dizer que 17,72 não funciona, que é uma porcaria? Esquece, não. Dá para dizer que nesta semana no índice o 17,72 não foi bom. Só dá para dizer isso, mais nada. Ou seja, não dá para eu, baseado só nisso, não recomendar que alguém use 17,72 num minuto. E também não dá para eu, baseado no que eu olho aqui, alguns dias para trás, informando, olha que isso aqui, fazer com que eu te indique operar 17,72, não tem jeito. Então, se eu não tenho como saber, porque a gente não tem o backtest enorme para trás, eu sou obrigado a cair no OHLC para trás. Então, vou te mostrar. Antes, deixa só te mostrar tudo que eu consigo fazer com o robozinho. Então, primeiro, eu posso ativar compra, ativar venda. Para que serve isso? Um dia de uma alta absurda, está subindo 3%. Para que eu quero enxergar as vendinhas que aparecem? Eu venho aqui e desligo. Eu posso dizer para ele o tipo de trade, que é o que eu acabei de te mostrar. Quando o preço confirma, está acima da média das duas, né? Fecha acima, ou então o cruzamento, que é aquilo que eu te mostrei. Eu posso escolher quais são as médias, a média curta e a média longa. Qual é o tipo de média curta, qual é o tipo de média longa? O que é tipo? 0, 1, 2 e 3, aritmética, exponencial, Welles-Wider e ponderada. Então, cada uma dessas médias pode ser qualquer uma desses tipos. Valor da curta e valor da longa. O que é valor? Abertura é 0, máxima é 1, mínima é 2, fechamento é 3, que é como você vê. E agora isso aqui, ó, o Easy também está permitindo, quando você plota uma média, se você for olhar valores, você pode escolher um desses. Nós estamos usando tanto a média curta quanto a média longa no exponencial, tá? Só para a gente ter um resultado ali. O robô, ele pode fazer cálculos de acordo com a entrada. Entrada mercado ou entrada limitada. O que é mercado? Clicou, ele vai comprar no preço que achar, certo? Você pode perder um tique, 2, 5, 10, 20, não interessa. Você vai comprar a mercado. Ou eu posso limitar a minha entrada. Se eu transformar isso aqui em 1, o que eu vou dizer para ele? Ó, você entra e aqui tem slippage 0 a 5. Quer dizer isso? Se tiver 0, ele obrigatoriamente vai lançar uma ordem de compra no preço de fechamento do candle anterior. Esse candle está mexendo. Se eu conseguir comprar ou vender nesse preço, ele faz. Se não conseguir, essa operação não executa. E aí é que o modo tique-a-tique tem o valor real dele do resultado. Porque eu posso botar slippage 0, o preço estava aqui, foi, fechou e não deu. Essa operação não teria sido feita. E aí poderia ser um lucro enorme ou um prejuízo enorme, não ia computar. Agora, no modo tique-a-tique, o preço estava aqui, veio, passou aqui, opa, tinha lote, comprou. Aí ele sabe se eu comprei ou vendi. Essa é o ideal. Acontece que a base de dados não é tão grande, tá? Então ele também pode escolher se eu entro ao mercado, se eu entro limitado e quantos tiques eu aceito perder.
Se eu venho aqui e coloco 2, o que eu estou falando para ele? Você compra no preço de fechamento anterior ou vende, certo? E eu topo perder um tique ou 2, perder um tique ou 2. Se a única ordem de compra que tiver, vamos dizer que eu estou comprando, for para perder 3 tiques, eu não quero. Entendeu? E isso também dá uma diferença absurda. Então é só para você ver que o robozinho está bem estruturado, bacana tal, e que os resultados que a gente vai mostrar aqui são resultados reais. Tá bom. Então, 17,72 na semana que passou não foi bom. Então vamos ver se tem alguma coisa boa. A otimização está meio lenta, às vezes acontece isso durante o pregão, normalmente à noite, de madrugada é mais tranquilo. Bom, o que eu pedi para ele fazer aqui? Eu pedi para ele fazer o seguinte, ó. Você vai olhar para mim 1 minuto do índice no período de 25 do 3 a 1 do 4 nessa última semana, porque eu sei que assim tem o modo tique a tique funcionando, tá? Porém, você vai testar e o tipo de trade é o 0, ou seja, é aquele que confirma para comprar tem que estar acima da média curta, etc. Né? Vender o inverso. Porém, você vai testar para mim da média 5 a 51, pulando de 2 em 2, 5, 7, 9, 11, e vai testar a média longa da 51 a 99, 51, 53, 55, assim por diante. E isso vai dar 600 combinações possíveis, tá? Acontece que dessas 600, até agora ele fez 123, ó, casualmente 1, 2, 3, tá? Aí, se eu olhar, só para ter noção, porque na verdade a gente não está procurando uma média para operar, e eu já vou te recomendar o que eu acho que você tem que fazer. Mas eu consigo saber que tem algum conjunto de médias que nessa semana conseguiria ter me dado até agora um prejuízo de 4.200. Então, a média curta 11 e a longa 95. Se eu tivesse usado 11 com 95, por enquanto ele não fez o backtest completo, eu teria tido o maior prejuízo. E existe alguém que já me deu algum lucro, 640, não é um lucro grande, mas já é um lucro. E eu, olhando aqui, eu vejo que essas médias seriam a 7,53, tá? Para que serve isso e o que eu acho que eu estou tentando fazer que pode ser bom para você? Você entender que conforme as duas médias que você usar, você pode ter resultados absurdamente diferentes. Um lucro pequeno, eventualmente se ele achar alguém aí um lucro grande, um prejuízo pequeno, um prejuízo enorme, tá? Agora, se eu pegar esta melhor média aqui, então vou pegar essas duas melhores médias por enquanto, que é 7,53. Vou parar agora esse backtest e vamos fazer um outro. Então vamos supor que eu descobri que a média 7,53 é o canal. Ou eu descobri no backtest, fiz um ano de backtest, média 7,53 deu um caminhão de dinheiro, tá? Ou nessa uma semana foi a que mais deu dinheiro. E você vai ver que deu uma diferencinha, lá era 600 e pouco, e agora já é 400 e tanto, que entre aquele resultado e agora o mercado mexeu. Mas aí o que eu vou testar então? Cara, se a 7 com a 53 é a boa, eu vou usar nessa semana a 7 com a 53. Aonde? No 1 minuto, no 2, no 5, no 10, no 15, no 60. Não é isso que normalmente a turma faz? Você escolhe duas médias e você usa essas duas médias em tudo. No semanal, no diário, no 1 minuto, no 8R, assim vai. Você tem que lembrar uma coisa. Vamos falar duas médias diferentes só para você entender. Vou falar duas médias maiores. Você vai usar uma média 20 com a 200, tá? E aí você vai usar isso no 1 minuto. Quando você usa a média 20 com 200, a média 20, depois de 20 minutos, vai começar a refletir o dia de hoje, certo? A média de 200, só depois de 3 horas e 20 minutos. Tem que passar 200 minutos para ela começar a refletir hoje. Até 3 horas e não sei quanto, você estava olhando e vendo a plotagem dessa média baseado no que tinha acontecido 200 minutos de ontem. Depois, no primeiro minuto, 199 minutos de hoje, de ontem. No minuto 2, 198 minutos de ontem, mais 2 de hoje, e assim por diante. Ok. Agora,
E quando você usa a média 20 e 200 no 10 minutos? Cara, você não trada hoje. Não tem 200 médias de 10 minutos hoje. Você já tá. Então imagina, não vamos falar numa ação que é mais fácil. A ação custava R$ 50. De repente apareceu uma guerra, a ação passou para R$ 5. Você vai passar não sei quanto tempo tradando quanto ela valia, não quanto ela vale hoje. Então por isso é que as coisas não são exatamente como parecem ser. Então, se eu tivesse descoberto que a 7 com a 53 é a maravilha, o que teria acontecido com a 7,53 no 2 minutos? Dado prejuízo. No 5 minutos? Dado prejuízo. No 10 minutos? Prejuízo. No 15 minutos? Prejuízo. No 60 minutos? Prejuízo. Por quê? Porque ela foi boa ou nesta semana no 1 minuto. E lá ele tinha dado 600 e pouco e agora já está dando até 430, porque ela já, nesses minutinhos que passou, ela começou a perder um pouco, tá? O que quer dizer isso? O que você tira de importante disso? Para mim, Ricardo, operar duas médias eu acho muito pouco. Você não tem noção do contexto, você não tem ideia de mais nada. Ou seja, você precisa ter, na minha forma de pensar, mais indicadores para apoiar essa alta aqui. Você precisa ter mais indicadores para mostrar para você que aqui é consolidação, que você não deveria fazer nada. E para mim, na minha forma de operar, são muitos indicadores. Não é mais o Bollinger, mais o MACD, mais o volume, eu acho insuficiente, mas isso é para mim. Agora, se você opera só duas médias, tá? O que você deveria fazer? Você deveria ficar no backtest muito tempo, muito tempo. Ou então pegar, você não precisa estar no backtest ao vivo, você pega tudo que tem para trás, desde a hora que aparece aqui, e você vai fazer uma planilha. Bom, aqui eu teria comprado nesse lugar aqui, teria vendido nesse lugar aqui, certo? E eu teria, então, em que hora eu entrei? Tal. Que hora eu saí? Tal. Quanto eu ganhei? X. Quanto chegou a mostrar? Isso é importante. Quanto chegou a mostrar de gain? Porque o fechamento for aqui, mas eu cheguei a enxergar um gain de 1.200. Você marca lá. Quanto eu tomei de calor? Ah, eu entrei aqui, mas eu cheguei aqui, não vi que a saída era aqui, na verdade. Mas vamos supor que fosse esse trade inteiro. Eu entrei aqui e eu cheguei a ter que aguentar um stop de 300 e assim, você vai marcando, marca tudo, tudo. Se você puder fazer um menuzinho numa planilha Excel que se repete, e aí, mas aí vale mais para o trade que você fez na conta simulada. E aí, qual é a ideia? Eu saí antecipado, não suportei aguentar para sair. Eu entrei antecipado. Eu não saí na hora que era para sair, tomei um stop de não sei quanto. Ou seja, tudo que você faria ou fez ao longo aí desse processo todo, e você vai, até chegar lá no último negócio que está acontecendo. Beleza. Com essa planilha em mãos, você pega essa planilha e joga numa IA e fala para ela fazer uma análise a mais profunda possível. Tem as melhores e as piores, você com o tempo vai descobrir. Mas aí o que ela vai dizer para você? Olha, você fez tantos trades, a média de gain nesses X operações é mais ou menos de tanto, ou já vai dar um número exato, não é mais ou menos? A média de stop é tanto. O maior gain que você teve foi tanto. O maior stop que você teve foi tanto. Você em 200 vezes antecipou a entrada. Você em 150 vezes antecipou a saída. Pipipi, pipipi, papá. Os piores horários para se operar é dar não sei que hora, não sei que hora. Os melhores horários para se operar é não sei que hora, assim que hora. A IA faz isso para você, moleza, tá? E você, se é que fez isso em conta de simulação e foi colocando as besteiras que você fez, você começa também a se conhecer.
Cara, eu costumo antecipar demais a entrada, eu preciso parar com isso. Meu, não respeito o stop. Eu tive 3 dias de fúria que destruiu tudo e assim por diante. Mas o que você vai descobrir de principal é se essas duas médias que você viu lá no YouTube, não sei, se funciona, se é bom, se vale a pena, ou não. Ou o Bollinger, ou o MACD, o que você quiser. Porque o que você tem que tirar dessa aula de produtivo, eu acho assim. Primeiro, não existe nenhum, presta atenção nisso que eu vou falar, não existe nenhum indicador que funciona o tempo inteiro. Porque se eu olhar aqui um dia de um indicador. Vou até pegar uma coisa aqui que a gente já usou, quer ver? Então veja, essa aqui é aquela curva de capital que a gente viu que agora já mudou porque o mercado está mexendo. Nós estamos com o mercado aberto, ele está mexendo aqui. Agora, e se eu tivesse avaliado isso do dia 25/3 ao dia 26/3? Eu saio de um prejuízo de 2.500 e vou para um lucro, para um prejuízo de 600. Ou seja, eu ganho R$ 1.900. Então, a média 17,72 daqui a aqui foi ótima. Ela foi muito boa. Acontece que ela vai ter momentos, como aqui de novo, que ela vai ser boa, ou momentos que ela vai ser boa, e vai ter momentos que ela vai ser péssima. Agora, eu estudando o gráfico, eu tenho que entender algumas coisas. Então eu vou pegar a minha planilha, eu vou pegar o gráfico, eu vou. Tô chutando agora, tá? Cara, a média 17,72 em dia de extrema alta, ela dá muito dinheiro. Mas em dia de extrema baixa, ela pica o dinheiro. Por exemplo, estou falando de novo, estou chutando. Isso eu teria que ver nos backtest, certo? De forma que hoje a gente começou em alta de 0,5%, está em alta de 1% e parece que eu vou usar a média de 17,72. Ou ela pica dinheiro na consolidação. Então hoje eu não vou usar a média 17,72, né? Mas eu também descobri nos meus estudos que a média, vou falar uma média que ninguém usa, que a média 14,46 no dia de consolidação dá um dinheiro desgraçado. Cara, hoje está consolidado, vou usar 14,46. Então, o que que na bolsa não existe? Não existe nada que nunca funciona, não existe nada que sempre funciona. E nenhum indicador, seja a média, né? Eu vou chamar de calibragem, 17,72, calibragem da média. MACD, calibragem clássica, 26,12,9, esta calibragem, nunca a mesma calibragem vai funcionar para tudo, para qualquer time frame, não é assim. Então, se você quer levar isso aqui a sério, você não pode acreditar em nada que ninguém te conta, te mostra, te fala, inclusive eu. Ó, cara, esse velho aí tá louco, tá maluco. A média 5K8 é maravilhosa em tudo. Então, prova para você que a média, eu tô supondo um monte de coisa aqui, você já entendeu, né? Mas prova que a média 5K8 é maravilhosa. Como? Em backtest. Em backtest de uma semana, não. Em backtest de vários meses, né? E observa ou pede ajuda para IA para que você entenda onde ela é maravilhosa, onde ela é péssima, ou onde o MACD é maravilhoso, onde o MACD é... Você tem que saber quando funciona, por que funciona. Sempre olha para uma curva de capital, não aqui. Olha para a curva de capital como um todo. Cara, por que que deu essa queda de R$ 1.000 para R$ 4.900? Como que estava o gráfico nesse dia? O que que aconteceu? Abriu em gap, não abriu em gap, teve uma alta explosiva ou o dia inteiro passou consolidado? E aí você começa a entender as coisas. Quando você começar a entender as coisas, de forma que você tiver um manualzinho de instrução, então vamos supor que seja duas médias. Cara, você já sabe qual média usar no dia de alta, qual média usar no dia de baixa, você já sabe qual a média de stop que dá. Então, se eu vier aqui olhar a curva de gráfico, meu, eu vou ver o seguinte, ó. O stop normal, meu, é exagerando 300, R$ 400. E tem dia que vai a 1.600. O que que eu tenho que fazer se duas vezes, três, quatro vezes eu perdi esse caminhão de dinheiro? Eu tenho que estopar.
Eu tenho que entrar numa operação e botar o stop já, tuf. O meu stop para isso é R$ 400. Por quê? Porque se eu não tivesse stop de R$ 400, eu vou tomar uma, duas, três burdoadas que vai acabar com o meu saldo. Então, não é duas médias que funciona, não é duas médias que não funciona, é quem está atrás das duas médias. Acontece que isso dá trabalho. Não sai na sala de call, não sai no cursinho de 3 dias que você faz, não sai no vendo o cara operar. Porque assim, mas o fulano de tal usa duas médias e é o trader número um da Inglaterra. Mas quando ele está olhando o gráfico, tem a experiência dele. Tem o lastro de não sei quantas horas olhando. De repente ele está vendo mais uma coisa. Se ele usa notícia e aprendeu que a notícia tal, ele vai usar aqui. Ele não vai fazer todas essas daqui. Agora, eu acho que só duas médias, para mim, é pouco. Mas o que eu quero te passar como conselho, é que você entenda a coisa como um todo. Então, nunca e sempre não existe. Para tudo e para nada não existe. O que existe é você entender as coisas. E para entender as coisas só tem um jeito. Você tem que planilhar. Você tem que ter subsídio para estudar. Hoje ficou absurdamente. Você pega uma planilha com 5.000 trades, joga na IA, a cara lá, em 30 segundos ela fala tudo que você não viu. Entendeu? Porque a gente não vê os stops. Você entra aqui, você toma stop. 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 O que você perdeu aqui já descontou tudo que ganhou. O que a gente vê? A gente vê só o que encanta os olhos, só o que parece muito bom. E tem, e aí eu estou sendo franco, mas não estou sendo crítico, porque da mesma forma que não existe nunca, não existe sempre, em termos de bolsa é igual. Existem professores ou traders, vamos chamar do jeito que você quiser, que são maravilhosos. O cara realmente ensina e ele operando é muito bom. E tem também os caras que não são. Essa é a grande verdade. E muitas vezes o cara te ensina uma coisa só baseado no que ele quer vender. Ele quer vender curso, ele quer vender view, ele quer alguma coisa, entendeu? Muita gente nem opera, só vive disso, né? E aí o perigo qual é? Você acreditar piamente nisso. E você, muitas vezes, eu vejo isso lá no 1, 2, 3, sai fazendo isso na conta real, cara. Então não faça isso. Então, não acredite em ninguém, tá? Inclusive em mim, e vá estudar. E a única forma é essa. Quer começar por uma média? Começa. Por duas médias? Começa. Vamos nos próximos vídeos fazer outro indicador. Se alguém quiser pedir alguma coisa, pede aí para mim, tá? Mas eu quero mostrar exatamente isso. Eu quero mostrar que visualmente é muito pouco. Backtest curtinho é muito pouco. Estou entrando na renderização do vídeo para falar uma coisa importante que eu vi que eu não falei no vídeo. O backtest, por mais longo que seja, ele não é garantia de nada também. Porque o que aconteceu no passado não significa que vai se repetir no futuro. Agora, se você olha alguns meses para trás, alguns anos para trás, sei lá, e certamente você teve dias de alta, dias de baixa, dias de consolidação, piriri, parará, é mais provável que isso possa se repetir. O importante é você ter os planos, plano A, plano B, plano C, plano D, baseado nos seus estudos. É você entrar aqui sabendo qual é a expectativa de ganho. Então, se muito de vez em quando, estou aqui no 8R só para te mostrar que isso aqui parece lindo. Cara, o que eu preciso mais do que duas médias para fazer aqui? Não vou nem mostrar backtest, pelo menos o de hoje, tá? Mas assim, o que é importante? Você conhecer as coisas. Saber que se no dia que tiver consolidado, você não pode fazer tal coisa. Que no dia que tiver com uma forte tendência de alta, você tem que fazer tal coisa. Conhecer a expectativa de gain. Se 2 vezes por ano, quando entra num trade, dá 3.000 pontos e você foi lá, bateu 3.000 pontos, cara, garante.
Por que que você vai ficar olhando, 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 voltar para 1000? Mas você tem que saber qual é a expectativa máxima de gain. Se na média você perde ali, como eu mostrei, 300, 400 real, por que que você vai deixar algumas operações passar disso? Não tem sentido. Agora, eu entro aqui e crio uma ordem oco. Cara, que ordem oco é essa? Cara, que está na minha cabeça. Eu entro aqui e boto um alvo. Porque o Fibo tal, eu traço o alvo de Fibo. E daí? E a grande que você lá no backtest teria feito, que deu 5.000 pontos, você não vai fazer. Com 200, com 300 você vai sair, a conta não vai fechar. Entendeu? Então, só você é responsável, porque assim, ó, pensa só numa coisa para encerrar. Quem vai ficar com o dinheiro do seu lucro é você. Quem vai pagar o seu prejuízo é você. A turma da sala de call não vai fazer, não vai dar uma rachadinha no seu prejuízo. Entendeu? Então, como que você entra aqui ouvindo alguém, galera, vamos comprar, aí dá esse tantinho de ponto, galera, entendeu? Aí dá um prejuízo engraçado, isso aí acontece, aí é normal, porque a bolsa é variável, só que o prejuízo é seu, né? Então, tem que ter responsabilidade, e essa série de vídeos, se eu pudesse até dar um nome, talvez, é assim, vamos parar de sonhar, vamos trabalhar. Porque no sonho você fica rico, mas é só na vida real que você vai ganhar alguma coisa, né? Então, essa é a ideia, tá bom? Próximo semana aí, ou daqui duas, que seja, vamos botar um outro vídeo. Quem quiser alguns indicadores vai pedindo. Eu quero fazer uma série para mostrar que isso que eu mostrei com uma média, com duas médias, vai se repetir na imensa maioria de tudo que a gente fizer, tá? Ou seja, não tem potinho mágico, não tem santo grau, não tem um. Se você está todo dia olhando coisa no YouTube, para procurar o santo grau, você vai encontrar muito, entendeu? De gente que está afim de vender algum grau. Não é o santo, mas é algum grau, né? Mas na verdade, muitas vezes, observa sempre se o que você está aprendendo é só baseado em telinha. Volta duas dias para trás. Cara, não é assim. A gente não vê, ó. Aqui tá cheio de problema. Entra time stop, entra time stop, entra time stop, entra sai no 0 a 0, né? Entra time stop. Um pedacinho de nada que eu botei aí. E, no entanto, visualmente falando, maravilhoso. Olha aí os tradeão que dá. Olha isso aqui. Isso aqui é fantástico. Vai fazer o backtest, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau.